A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Parabéns a todos do curso Imersão Ministerial que conseguiram passar aí do ciclo 1 com nota boa, conseguiu alcançar a média 7. Parabéns para você que se esforçou, que você estudou. Deus é contigo, eu tenho certeza que cada vez mais você vai ser usado aí na forma que Deus te chamou. Aqueles que não alcançaram média, não desiste. Foi só apenas o primeiro ciclo, eu sei que você vai conseguir alcançar notas altas a partir dos outros ciclos, é só ter um pouco mais de esforço, é ter um pouco mais de atenção e um pouco mais de dedicação aos trabalhos e à leitura daquilo que foi entregue no grupo, tá bom? Hoje nós vamos de verdade aprender um pouco sobre bibliologia, isso mesmo. Nós vamos aprender sobre bibliologia e essa aula vai ser separada em algumas partes. E nós vamos aprender hoje na parte 1 alguns tópicos sobre bibliologia e eu quero que você preste bastante atenção. Pois bem, vamos lá. Qual que é o significado de bibliologia? Bibliologia seria a ciência da história e da composição material do livro em todos os seus aspectos. Eu costumo dizer para quem quer que seja que me pergunte: pregador Gessé, como eu faço para pregar a palavra de Deus? Eu falo, primeira coisa, você deve conhecer o livro que você prega. E aí eu já pergunto logo, você já leu a Bíblia? Aí ele vai falar, não, li algumas partes da Bíblia ou li alguns livros da Bíblia. Não tem como falar de um livro que você nunca leu ou que você não conhece. O mínimo para um pregador, para um pastor, para um ministro do Evangelho é ler a Bíblia inteira, porque não tem como pregar sobre algo que você não conhece. Então você deve conhecer a Bíblia, você deve ler a Bíblia e ter a Bíblia na sua mente para que você possa exercer a função de ministro da palavra. Então, bibliologia é o significado ou a ciência da história e da composição material do livro em todos os seus aspectos. Então, conhecendo um pouco da Bíblia, nós vamos entender, na introdução à Bíblia, que a Bíblia, ela não é algo normal, ela é a palavra de Deus. E nós sabemos, se a Bíblia é a palavra de Deus, ela tem poder. E se ela tem poder, nós devemos tratar ela com toda a coerência, em nome de Jesus, com todo o respeito, porque sabemos que não é um livro comum, mas é a palavra de Deus. E o que seria Bíblia? Definição da palavra Bíblia. Bíblia seria uma coleção de livros, ou seria vários livros, ou uma biblioteca. Isso mesmo, não tem muito segredo. Bíblia é uma coleção de livros, ou o significado de vários livros, ou mesmo que biblioteca. Isso mesmo. E o que seria sagrado? Aquilo que pertence a Deus, ou aquilo que vem de Deus, santo e divino. Muito bem, Bíblia Sagrada é o mesmo que biblioteca de livros sagrado. Pegou? Eu vou repetir. Bíblia Sagrada é o mesmo que biblioteca de livro sagrado. Essa é a melhor definição para a Bíblia. Então, dentro disso, eu entendo que bibliologia ela é a ciência ou estudo da história e da composição do livro em todos os seus aspectos. E eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus e também sei a sua definição, que é uma biblioteca ou uma coleção de livros sagrados. Mas o melhor, se alguém te perguntar o que é Bíblia Sagrada, e você sabe responder, é uma biblioteca de livros sagrados. Deus, ele usou mais de 40 homens para escrever as suas palavras. Isso mesmo, a Bíblia contém 40 ou mais autores, 40 identificados e alguns que ainda não foram identificados. Por mais que haja estudos arqueológicos para tentar chegar no máximo do original, nós conseguimos entender que Deus usou mais de 40 homens para escrever as suas palavras. O período que demorou para ser composta ou para ser junta, foram de 1500 a 1600 anos. Isso mesmo. A Bíblia, para ter a sua composição completa, depois que todos o escreveram, levou um período de 1500 a 1600 anos. Então pode ser que existam livros mais antigos que os outros, que aqueles que estudaram não conseguiram identificar. Um exemplo clássico seria que o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, não são mais antigos que o livro de Jó, porque Jó seria contemporâneo a Abraão e Moisés viria logo ali no livro do Êxodo, quando teve a saída do povo de Deus do Egito e entrar no deserto. Então existem livros, assim como o livro de Jó, que são livros mais antigos do que aqueles livros que foram colocados na escrita como primeiros.
são colocados como primeiros para dar início à história, mas não quer dizer que são mais antigos que os outros. Por isso que o período que demorou para ser composta ou para ser junta foram de 1500 a 1600 anos. O processo, isso aqui é muito interessante, o processo ou método que os fizeram escrever a Bíblia foi pela inspiração. E o que seria inspiração? Inspiração é respirar para dentro. Gente, não viaja. Quando chegar um ateu, chegar alguém até você e falar assim, eu não acredito que a Bíblia veio totalmente de Deus. Com certeza tem palavras humanas ali, tem pensamentos humanos. Negativo, não tem. Deus usa homens pela inspiração, que é respirar para dentro, mas isso tudo vem de Deus. Isso tudo vem de Deus. E o respirar para dentro é o mesmo que tirar, ou, aleluia, tirar do Espírito Santo, absorver do Espírito Santo que está te indicando e colocar na Escritura aquilo que Deus ele está te entregando. É por isso que tudo que foi escrito na Bíblia veio de algo interno. A inspiração é de algo interno, que é do próprio Espírito que conduz ao homem a escrever. E é por isso que não tem como falar que foi de homens, porque eles foram movidos pelo Espírito Santo de Deus. Isso mesmo, o Espírito Santo, através da inspiração, fizeram com que esses 40 homens escrevessem a Bíblia Sagrada. E como é que foi isso? Através do fero. Fero seria uma palavra derivada do grego, que é o mesmo que instrumento de travessia. O que o Espírito Santo fazia? O Espírito Santo tirava ou pegava com Deus o que era para ser escrito, descia até o homem, inspirava o homem e o homem escrevia através do fero. Fero é esse aqui, instrumento de travessia. O que seria o fero de Deus? Grave isso na sua mente. O fero de Deus, o instrumento de travessia, é o Espírito Santo de Deus. Ô glória! O instrumento de travessia de Deus é o Espírito Santo. É por isso que o Espírito Santo, ele é o que leva as suas petições para Deus e é o que traz as respostas de Deus para o homem. É por isso que ele habita em nós. E quem não valoriza o Espírito Santo, ele não tem uma intimidade com Deus. Porque eu e você não tem acesso a Deus a não ser pelo Espírito Santo, que foi deixado como consolador, como mediador, que foi deixado como aquele que eleva as nossas petições a Deus e aquele que traz as respostas de Deus para nós. Então você tem que ter uma intimidade com o Espírito Santo, porque para esses homens escrever o que Deus queria, eles tiveram uma intimidade com o Espírito Santo. E o que seria então a palavra, o verbo ou a palavra? Jesus. Jesus é o centro da mensagem. Jesus é o que está escrito ali. É por isso que João vai dizer, no princípio ou no começo era o verbo é a palavra. E a palavra estava com Deus, Jesus, e a palavra era Deus, Jesus. Então o centro do livro, ou o verbo, a palavra, a verbalização da palavra é Jesus Cristo. Grave isso. Qual que é a definição total da Bíblia? Qual que é o sentido total da Bíblia? Você não tem sombra de dúvida em responder, que é Jesus. Pois bem, se Jesus ele é a centralidade do livro, logo eu entendo que esse livro, pelo aquilo que eu conheço, ele tem uma divisão. Qual é essa divisão? Velho Testamento e Novo Testamento. São 39 livros para o Velho e são 27 livros para o Novo. E alguém vai me dizer, eu só vejo Jesus no Novo Testamento. Eu só vejo Jesus nos Evangelhos. Mas quem foi que disse que só Mateus, Marcos, Lucas e João que são os Evangelhos? A Bíblia inteira é o Evangelho, porque a Bíblia inteira fala de Jesus, e se Jesus ele é o centro do Evangelho e a Bíblia é o centro também de Jesus, automaticamente eu entendo que o Velho e o Novo Testamento é uma só composição. Essa divisão aqui é só para nós entendermos o que foi escrito antes e o que foi escrito depois, para que houvesse aquela junção. Mas ele inteiro, os 39 e os 27, que dão os 66 livros, são da Bíblia Sagrada que falam sobre Jesus. Então não há divisão, a Bíblia inteira fala de uma só pessoa. E aqui eu fiz um gráfico para você entender mais ou menos. Olha só, o que fala o Velho Testamento? Jesus está vindo. E por que Jesus está vindo? Ele está vindo para romper o divórcio de Deus com o homem. Quem lembra do Jardim do Éden? Ali o homem tinha uma comunhão com Deus. Ali o homem ele tinha uma intimidade com Deus e por causa do pecado, da desobediência, houve um divórcio, separação de Deus com o homem. O homem foi separado de Deus através da desobediência. E aí os que pregavam sobre Jesus antigamente, os profetas, todos eles profetizaram
que Jesus estava vindo para quê? Para isso, para acabar com o divórcio de Deus com o homem. E o que o Novo Testamento ele prega? Ele prega que Jesus veio. E ele veio para quê? Para estabelecer uma nova aliança de Deus e o homem. Então, se o Velho Testamento diz Jesus está vindo, o Novo Testamento está dizendo Jesus veio, o que nós, como igrejas contemporâneas pós-modernas, vamos gritar? E ele voltará. Alguém disse ele está vindo, alguém disse ele veio, e nós, como igreja, gritamos e ele voltará. Então, o Velho Testamento rompeu o divórcio de Deus com o homem, o Novo Testamento estabeleceu uma nova aliança de Deus e o homem. E lá vai. Tudo isso, ou todas as escrituras, ou todos os livros, são a respeito de Jesus Cristo de Nazaré. Pois bem, então se você sabe que a Bíblia, que contém 66 livros, são 66 livros que falam sobre Jesus, que diz sobre Jesus, que pregam sobre Jesus, eu quero saber de você, o que Jesus é para você. E logo aí vamos ter um pequeno trabalhinho aí para você falar mais sobre Jesus. Fique ligado no grupo que eu já vou passar aí para vocês um trabalho dessa parte 1 aqui de Bibliologia. Deus abençoe.